Palavra de Fato está de volta e agora nós vamos compartilhar com você a mensagem que hoje temos no coração. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Leremos junto com você do versículo 11 ao versículo 32. Então, você quiser anotar para você conferir na sua Bíblia o texto que hoje vai dar fundamento para a palavra que nós vamos compartilhar, anote aí. Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, e hoje nós vamos trabalhar um tema muito especial. Hoje nós vamos trabalhar sobre o pai pródigo, tá bom? Diz assim o texto bíblico. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus queridos, normalmente nós, quando lemos essa passagem bíblica, somos influenciados pelo título tradicional que é dado a essa parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. É assim que tradicionalmente costumamos a tratar essa parábola e olhar para essa parábola. O nosso foco quase que costumeiramente sempre esteve voltado para a figura desse jovem que recebeu a sua parte da herança porque ele a pediu, ele a reivindicou, e ele é chamado de filho pródigo, porque pródigo significa esbanjador, significa gastador. Pródigo significa aquele que gasta sem medida, sem limites, é aquele que gasta de forma exuberante, é aquele que desperdiça bens. Então, ele é chamado de filho pródigo porque ele pegou a sua parte da herança, uma quantidade que não era pouca,
eram recursos num montante razoável, e ele irresponsavelmente gastou os seus bens a ponto de, em pouco tempo, ficar pobre. Por isso ele é chamado de o filho pródigo. No entanto, acreditamos que Jesus não quis dar ênfase à prodigalidade desse rapaz. Na verdade, Jesus apresenta-nos um outro pródigo nessa parábola. Esse pai é muito mais pródigo do que esse filho. Porque se pródigo significa aquele que esbanja, nós também conseguimos enxergar nesse pai uma atitude esbanjadora. Ele vai esbanjar, ele vai ter uma atitude de exuberância, ele vai gastar em abundância algumas das suas virtudes, alguns dos seus atributos, e é isso que eu gostaria hoje de chamar sua atenção. Eu gostaria de chamar sua atenção para observar a prodigalidade desse pai, que na parábola é a representação de Deus. Deus é pródigo para com você. Deus tem uma disposição enorme de gastar com você as virtudes que Ele tem, os atributos que lhe são próprios. Por isso, é possível perceber nessa parábola a maneira pródiga com que Deus se relaciona conosco, a maneira pródiga com que Deus quer tratar com os pecadores. Primeiro, nós vamos aprender que Deus, à luz desse pai da parábola que Jesus apresenta, Deus é um pródigo da graça. Primeiramente, nós aprendemos que Deus é pródigo da graça, porque a palavra graça, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, significa favor imerecido. Graça significa uma atitude em nosso favor, da qual não tínhamos nenhum merecimento. E Deus é pródigo, Deus com muita frequência e com grande abundância se dirige a nós e abençoa-nos de forma com que não temos nenhum merecimento. Veja, por exemplo, o que acontece nessa parábola. Diz Jesus que este rapaz, esse filho mais novo, que lá distante da sua casa, numa região onde ele foi morar, esse jovem desperdiçou todos os seus recursos de forma irresponsável. Gastou com mulheres, gastou com festas, gastou de forma dissoluta, gastou de forma irresponsável. E agora, quando ele se encontra na miséria, ele se lembra de que na casa do seu pai, ele tinha comida, ele tinha casa, ele tinha uma vida razoável, ele vivia com qualidade. Aí ele decide, arrependido, voltar para a casa do pai. Ora, qual seria a reação natural de qualquer pai ao receber um filho que o expôs ao vexame social? Porque um filho, nesse contexto social em que Jesus vivia, se um filho reivindicasse sua parte da herança para ir embora, significava que ele estava rompendo com o pai. Ele estava desprezando o seu pai. Se ele pede a herança antes que o pai morresse, ele estava expondo o pai a um vexame, porque significa que ele está rompendo com o pai. Mesmo assim, diz o texto bíblico que quando esse rapaz retorna para sua casa, o pai o viu ao longe. E mesmo percebendo que ele estava ao longe, retornando, o pai correu na sua direção. Diz que ele estava cheio de compaixão, correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. E mais ainda, diz a parábola que esse pai estava tão contente, estava tão satisfeito com o retorno do filho, que ele então mandou matar o bezerro gordo. Aquele bezerro que era preparado para ser morto em dias muito especiais. Ora, o que nos chama a atenção é o fato de que, na verdade, da nossa perspectiva humana, na verdade, a gente imagina que o certo, o justo, o que esse rapaz realmente merecia,
é que o seu pai o esperasse vir. Ah, está voltando aquele meu filho, está voltando aquele rapaz que pediu a sua parte na herança. Bom, pelo jeito que ele está voltando, cabisbaixo, maltrapilho, deve ter gastado dinheiro, devia estar pedindo ajuda, e agora está retornando, eu vou lhe dar um grande sermão. Hoje ele vai ouvir uma bronca como ele nunca ouviu. Aquele dia, na verdade, deveria ter sido um dia de questionamentos, deveria ter sido um dia em que aquele rapaz seria colocado num canto e ter sido confrontado. Mas ao invés de ter sido um dia de confronto, de bronca, de sermões severos, aquele dia se tornou num dia de festa. O pai mandou matar o bezerro e promover uma grande festa para celebrar, comemorar o retorno dele. Sabe o que isso significa? Graça de Deus. Porque esse rapaz não merecia isso. Mas é isso que Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos ensinar que Deus nos trata muito além dos nossos merecimentos. Sabe por quê? Porque Deus é pródigo em graça. Aliás, quando a Bíblia se refere à graça de Deus, sempre se refere à graça em termos hipérboles. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, ele se refere à graça como a superabundante graça. Ele diz o seguinte, que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Depois, Paulo escreve sua primeira carta ao jovem Timóteo, e no capítulo 1, versículo 14, ele se refere à graça nos seguintes termos. Ele diz, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, observe, como que a graça é dimensionada na Bíblia? A graça é sempre dimensionada como superabundante graça. Sabe o que é superabundante? Significa abundância excessiva, significa além do necessário. Superabundante significa exuberância. Então, o que a Bíblia está querendo nos ensinar é que na fonte onde é retirada a graça de Deus, essa fonte é inesgotável. O poço de onde é tirado a graça de Deus, saem todos os dias baldes e baldes de graça. E esse poço nunca seca, porque o poço da graça de Deus é inesgotável, sua graça é superabundante. Quando a Bíblia diz que onde o pecado se multiplicou, superabundou a graça, isso significa dizer que não importa quão sérios tenham sido os seus pecados, não importa quão mal você tenha praticado ao longo da sua vida, não importa quantos equívocos você já tenha praticado ao longo da sua existência, não importa quão bárbaros tenham sido as suas atitudes para com as pessoas mais próximas de você ou distantes de você, não importa a gravidade dos seus erros, porque quanto mais grave for o seu pecado, maior será a graça sobre a sua vida, porque a Bíblia está dizendo que Deus é pródigo em graça. Onde se multiplicou o pecado, superabundou a graça. Jesus quer mostrar isso para nós. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, e a misericórdia de Deus é uma variante da graça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Imaginar que nesta manhã de sábado, quando o sol raiou, quando nós abrimos os nossos olhos ao acordar, podemos ter a certeza de que hoje a misericórdia do Senhor foi renovada, ela se tornou nova outra vez para comigo e para com você. Sabe por quê? Porque Deus é pródigo em graça. Mas essa parábola vai mostrar também que Deus é um pródigo em perdão. Deus é pródigo na sua disposição de perdoar.
porque esta parábola também fala sobre a disposição do pai em perdoar os seus filhos. Esse rapaz havia, sim, pecado contra o seu pai. Como já dissemos, quando ele reivindica sua parte da herança e decide sair da casa do pai, nesse contexto social, nessa atitude, representava um rompimento com a família, significa um rompimento com o pai. Então ele expôs esse pai a um vexame social. Esse pai, com certeza, sentiu-se envergonhado diante dos vizinhos, naquele vilarejo onde ele morava. Então, ele errou para com o seu pai. E ele, então, esse jovem, diz que ele vai voltar para casa. A disposição dele é, sim, reconhecer o erro, pedir o perdão para o pai. Mas o que nos chama a atenção é essa maneira tão disposta que o pai tem para perdoar o seu filho. A impressão que nós temos nessa parábola é que sequer o filho teve a chance de expressar verbalmente toda a sua confissão. Quando ele retorna, só o caminhar dele de volta para casa, se aproximando da casa, o pai, ao vê-lo, correu na direção. O pai não ficou lá esperando, vamos ver o que ele tem para me dizer. Vamos ver o que esse rapaz tem a nos falar. Vamos ouvir as explicações que ele vai nos dar. Não. O pai corre em direção a ele, o abraça, o beija. Sabe por quê? Porque ele é pródigo de perdão. Deus é pródigo de perdão para com você. Ele quer derramar perdão sobre a sua vida de forma exuberante. Pródigo significa isso, aquele que esbanja, aquele que gasta de forma abundante. E Deus quer gastar com você o perdão que Ele tem de forma exuberante. Sabe, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe, como algumas pessoas pensam, pecados que não existe perdão. Não existem pecados imperdoáveis. Deus está disposto a perdoar todo pecado, seja ele qual for. Sabe por quê? Porque o perdão dele não tem limite. O perdão de Deus é dado de forma deliberada e abundante para todo aquele que se arrepende. Deus é pródigo em perdão. Há uma história muito interessante que ilustra bem a disposição de Deus em nos perdoar. Conta-se nesta história que um jovem, semelhante a esse rapaz da parábola, magoou a sua família, feriu o coração do seu pai, especialmente, saiu de casa e foi morar numa região distante, numa cidade distante da cidade onde ele morava. Mas lá, nessa cidade distante, esse rapaz, percebendo que fez uma escolha equivocada, caindo em si e percebendo que havia feito uma grande besteira, uma grande tolice, que havia magoado o coração da família, especialmente tinha entristecido o coração do seu pai, entrou em contato com a família, mandando a eles uma carta para pedir perdão. E também dizer para o pai que ele gostaria de voltar para casa, mas ele gostaria de receber do pai um sinal de que o pai o perdoava e que estava disposto a recebê-lo. O sinal que ele pediu foi o seguinte: em frente à casa dos pais havia uma árvore. Do outro lado havia também uma linha expressa de um trem que passava na cidade. Havia uma estação na cidade por onde passava aquele trem. E aquele então jovem colocou na carta dizendo que num determinado dia, numa determinada hora, ele passaria dentro daquele trem. E ele queria que o pai, se o pai o perdoasse, colocasse um lenço branco pendurado naquela árvore em frente à casa. Esse era o sinal de que o pai o perdoava e o recebia. Então, chegado aquele dia, ele tomou o trem, fez a sua viagem
E chegando próximo à estação da sua cidade, quando ele passaria em frente à sua casa, o coração dele foi tomado por ansiedade, por medo, pela incerteza. Ele não sabia se o pai o perdoaria, não sabia se o pai o receberia de volta. Mas, de repente, quando ele, então, avista a sua casa, ele olha em direção à sua casa, para aquela árvore que ficava em frente à casa, se havia, de fato, aquele sinal de um pequeno lenço branco amarrado em um dos galhos para sinalizar que ele tinha sido perdoado, ele é surpreendido por uma imagem que ilustra a grandiosidade do perdão. Não havia naquela árvore um lenço branco. O seu pai havia amarrado dezenas de lenços brancos, quase que cobrindo aquela árvore de lenços amarrados por todos os lados. Quando o jovem avistou aquilo, ele percebeu. O pai não somente queria perdoá-lo, mas o pai havia uma disposição imensa em perdoá-lo e recebê-lo. Quando você quer de Deus um sinal para saber se Ele quer te perdoar ou não, Deus, semelhante ao pai dessa história, quer dizer para você que Ele é pródigo em perdão. Ele está totalmente disposto a te perdoar. Basta você estar realmente, verdadeiramente arrependido. Ele é pródigo de perdão. Mas ele não é somente o pródigo da graça e pródigo do perdão. Jesus, nessa parábola, vai nos ensinar que ele também é pródigo da restauração. Ele é um pródigo na disposição em restaurar todas as pessoas que caíram, que estão prostradas, mas precisam ser colocadas em pé. Deus é pródigo também na sua disposição em restaurar aquelas pessoas cujo pecado as destruiu, o pecado as derrubou, o pecado desmoronou a sua vida. Deus é pródigo em restaurá-las. Jesus mostra isso também nessa parábola, porque diz o Evangelho de Lucas 15, 22, parte dessa parábola que Jesus contou, que quando aquele rapaz volta para sua casa, o pai corre em direção a ele, o beijou, o abraçou. Agora eu fico imaginando, ele volta com o seu filho abraçado pelo caminho, e ele então deu ordens aos seus servos, aos seus empregados, para que lhe trouxesse uma roupa nova. Veja, havia naquela época escravos. Os escravos não usavam as mesmas roupas dos filhos. Esse rapaz, segundo a parábola, havia se disposto a ser contratado como escravo. Ele estava disposto a dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei como o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, então pelo menos me contrate como um dos seus empregados. O pai não quer contratá-lo como empregado, o pai quer restaurar nele a condição de filho. Por isso ele diz: tragam uma veste para ele. Não a veste dos escravos, a veste do filho. Mais ainda, ele diz: tragam o anel. O anel era símbolo de filiação. O pai está com isso dizendo: você não vai estar aqui como escravo, não, você aqui é filho. Você vai voltar na mesma condição em que você saiu, filho. Tragam também calçados. Os escravos andavam descalços, esse aqui não, ele é filho, ele vai ter calçado, ele vai ter a sandália nos pés. O que Jesus está querendo nos mostrar é exatamente isso. Quando você, por causa da sua tolice, por causa da sua rebeldia de coração, se afasta de Deus, e longe de Deus você se encontra caído, prostrado, fracassado, maculado pelo pecado. Mas quando você volta, na consciência humana a ideia de que não é justo Deus tratar-nos como tratava-nos antes. Há algumas pessoas a ideia de que quando elas voltam para Deus, elas são recebidas e colocadas numa categoria abaixo dos filhos, porque são indignas, não são merecedoras. E de fato, nem somos dignos e nem merecedores, mas porque Deus é pródigo em restauração, Ele então nos recebe de volta e nos devolve
devolve a condição que tínhamos antes, a relação com Deus. Quando voltamos dessa caminhada do pecado, ela não volta desgastada, como acontece nas relações humanas. Deus, Ele renova essa relação, Ele restaura a condição de antes, e é isso que Ele quer fazer com você. Não importando quais caminhos você tomou pela sua vida, não importando quão destruído talvez você esteja por causa dos seus pecados, não importa quanto tempo você se afastou da igreja, deixou o evangelho, abandonou o Senhor, se você tomar a decisão de voltar para Deus, Deus vai restaurar a sua vida e vai fazer com você, vai dar a você a mesma condição de antes, vai ter com você o mesmo relacionamento de antes, você será filho, você vai retomar o seu lugar na casa do Pai. Por quê? Porque você merece? Não. Porque você é digno? Não. Mas é porque Ele é o pródigo da restauração. Mas é importante a gente perceber também o seguinte, Deus é pródigo de graça, Deus é pródigo do perdão, Deus é o pródigo da restauração, mas essa prodigalidade de Deus, ela é exercida para com aqueles que têm atitudes semelhantes a desse jovem da parábola. Essa prodigalidade de Deus não é dispensada de forma que não exija de nós também uma atitude. Veja, se esse jovem continuasse distante da casa do pai, ele jamais teria desfrutado da graça, do perdão e da restauração. Então, quais atitudes esse rapaz tem e que devem ser as nossas, para que a gente consiga desfrutar de toda a prodigalidade da graça, do perdão e da restauração de Deus? Primeiro, à luz da atitude desse jovem, primeira atitude é arrependimento. Diz o texto que ele se arrependeu. Ele estava arrependido. E é possível a gente entender o arrependimento em 3 níveis diferentes. Primeiro é o nível intelectual. Diz o texto que ele caiu em si. Ele se reconheceu como pecador. Sabe, o primeiro nível do arrependimento acontece aqui, no nosso intelecto, na nossa razão, na nossa mente. É quando nos reconhecemos como pecadores, é quando a gente se dá conta de que, de fato, pecamos. O segundo nível do arrependimento acontece nas emoções. É quando, então, eu não somente estou consciente do meu pecado, mas agora eu me entristeço pelo meu pecado. Agora as minhas emoções são afetadas pelo meu pecado. Eu me angustio pelo meu pecado. E o terceiro nível do arrependimento é a disposição de mudança. Diz a parábola que esse rapaz, ele não somente se deu conta, ele não somente caiu em si de que estava errado, mas diz o texto que ele voltou para a casa do pai, ou seja, a disposição de voltar. Então, se você quer realmente expressar arrependimento a Deus, o seu arrependimento precisa se processar nesses 3 níveis. Você precisa se reconhecer como pecador, você precisa chorar pelo seu pecado e você precisa realmente estar disposto a mudar. Mas olha só, não somente arrependimento, mas confissão do pecado. Ele volta e confessa o seu pecado. Ele fala para o Pai. Ora, a Bíblia diz o seguinte, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz isso para nós na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que a Bíblia está dizendo. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então não adianta você simplesmente se dar conta de que pecou, você precisa se voltar para Deus, falar com Deus. Você precisa confessar a Ele. E confessar não de forma parcial, não de maneira maquiada. Tem gente que confessa o pecado de forma maquiada. É tolice, é ingenuidade. Deus já conhece todos os seus pecados nas suas reais condições e realidades. Confesse para Deus. E não somente se arrepender, confessar, mas é preciso também ter essa atitude de humilhar-se diante de Deus. Porque esse rapaz,
o ato dele voltar para casa é um ato de humilhação. Imagine você, ele saiu da casa com um montante de dinheiro, ele saiu da casa como um playboy rico, ele saiu de casa agora batendo no peito e dizendo, agora eu vou viver de forma independente, eu vou ser dono da minha vida, eu vou usar desse dinheiro, eu vou me tornar mais rico que meu pai. Os vizinhos ficaram observando provavelmente toda a arrogância com que ele sai de casa, retornar pobre, maltrapilho, quebrado. É atitude de humilhação. Há quantas pessoas que querem voltar para Deus, mas elas querem voltar com cabeça em pé. Elas querem voltar, mas com o peito cheio. Nisto não existe arrependimento, porque todo arrependimento pressupõe humilhação. Humilhe-se diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Então, quebrante-se diante de Deus, humilhe-se diante dele, e aí você vai perceber como Deus é pródigo em graça, como ele é pródigo em perdão e como ele é pródigo de restauração para com todas as pessoas que admitem seus pecados, arrependem-se dos seus pecados e se humilham diante de Deus reconhecendo os seus pecados. Eu espero que essa palavra que hoje nós trouxemos para compartilhar com você, de alguma forma tenha sido bênção para o seu coração. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o momento de oração. Palavra de paz.